Oi, meu nome é Ana Beatriz Valentim de Souza, eu sou autora do trabalho Gênero, Deficiência e Suas Interseções, falando um pouquinho sobre as vivências dos usuários de um CER3. Para quem ainda não conhece, um CER é um centro especializado em reabilitação, voltado especificamente para o cuidado à saúde da pessoa com deficiência. É um dos pontos mais cruciais de toda uma rede estruturada no SUS, voltado para o cuidado, da saúde dessas pessoas, especificamente desse grupo. Esse trabalho que eu vou apresentar um pouquinho para vocês agora, ele é fruto de um trabalho de conclusão de residência, um TCR. Pois, justamente, no CER3, que eu vou falar para vocês, é onde também é localizado o Centro de Educação e Pesquisa em Saúde, Anita Garibaldi. Esse espaço, ele promove a residência, ele oferta o programa de residência multiprofissional voltado para o cuidado da saúde da pessoa com deficiência, aqui no meu estado. E foi lá onde eu passei os últimos 2 anos, atendendo, na condição de assistente social residente, as demandas dos usuários do serviço e também pesquisando sobre esse assunto que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, eu não poderia deixar de começar essa apresentação parafraseando Simone de Beauvoir, que logo na introdução do livro O Segundo Sexo, no volume 2, ela coloca que é preciso estudar cuidadosamente o destino tradicional da mulher, compreendendo como ela entende sua condição e como a sente. Assim, possibilitará não só a compreensão dos problemas presentes em sua realidade, mas também quais são suas estratégias para construir um novo futuro. Então, tendo isso como norte, eu tentei justamente conhecer os desafios e subterfúgios das mulheres com deficiência. E também busquei identificar as situações de opressão e exploração de gênero que são vivenciadas por esse grupo cotidianamente. A gente sabe muito sobre as mulheres que não possuem deficiências, mulheres típicas, mas pouca gente sabe sobre as mulheres com deficiência. Quais são as estratégias de superação de preconceito que elas exercem todos os dias, cotidianamente? Como é que elas fazem para superar as barreiras de toda uma sociedade capacitista? Então, como objetivo específico, eu busquei justamente refletir sobre o exercício da maternidade e da sexualidade, desse grupo, analisar a relação do mundo do trabalho e avaliar as vulnerabilidades às diversas situações de violências cotidianas. A minha pesquisa ela possui um caráter exploratório e qualitativo, e foi preciso aplicar entrevistas semi-estruturadas para explicitar a realidade das 6 usuárias que possuem lesão medular. Acho importante frisar aqui, das 6 usuárias, uma já tinha nascido, já tinha a lesão medular congênita, através da mielomeningocele, e as outras tinham adquirido a lesão através de um acidente automobilístico ou por alguma doença específica que atingiu a medula, dessa paciente, dessa usuária. Também é importante dizer que o meu trabalho ele tem como luz do início ao fim o método de investigação, que é o materialismo histórico dialético, marxista. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que pode ser constatado, o que pode ser observado nessa pesquisa. Certo? Então, foi evidenciado que as entrevistadas elas não só se reconhecem como sujeitos de direito, como também identificam criticamente as violências latentes no campo da assistência, no campo da saúde, no mundo do acesso ao trabalho, no mundo do trabalho, perdão, e também principalmente no campo da sexualidade e da maternidade, certo? Quando eu falo sobre o mundo do trabalho, eu quero falar que, apesar de existirem leis que garantem vagas em concursos públicos reservadas às pessoas com deficiência especificamente, e também leis que obriguem empresas a contratarem pessoas com deficiência, por exemplo, a gente vê que ainda é muito pequeno o número de pessoas com algum tipo de impedimento físico, auditivo, intelectual, inseridas nesses espaços. E aí fica a pergunta para vocês, nos espaços onde vocês andam, que vocês frequentam, quantas pessoas com deficiência vocês veem que trabalham, que vocês veem que frequentam livremente esses espaços que vocês, que não têm nenhum tipo de deficiência, vão cotidianamente? Então, são sobre essas questões que a gente precisa pensar. E, principalmente, se já é difícil, a gente fala no sentido geral, das pessoas com deficiência adentrarem o mundo do trabalho, imagine para as mulheres com deficiência. Então,
Isso ficou muito claro na fala das nossas entrevistadas, que quando se trata de ser mulher e se inserir nesses espaços laborativos, fica ainda muito mais difícil exercer esse direito, né? E esse trabalho vem justamente para fazer com que a comunidade, a sociedade, a comunidade acadêmica, ela reflita e incite mais o debate da gente discutir mais sobre a inserção das pessoas com deficiência no mundo do trabalho. E com relação ao que é colocado com relação às violências, confirma-se infelizmente uma realidade já tão conhecida por toda a sociedade, que as mulheres com deficiência elas estão muito mais vulneráveis às opressões de gênero do que as mulheres que não possuem algum tipo de impedimento físico, auditivo, intelectual, entre outros. As violências mais destacadas pelas nossas entrevistadas foram as institucionais e as simbólicas, sendo também um dos diversos frutos do entroncamento do sistema capitalista e do sistema patriarcal. Né? Atinar sobre a vivência dessas mulheres nos permite ultrapassar as barreiras historicamente edificadas sobre o viés do preconceito, avançando no debate da desconstrução do capacitismo que circunda esse grupo. O capacitismo ele é muito presente no cotidiano desse grupo específico e das mulheres com deficiência, quando a sociedade diz que essas mulheres não são capazes de gerar vida, que elas não são capazes de cuidar adequadamente dos seus filhos, que elas não podem ser consideradas como trabalhadoras economicamente ativas, né? Que elas não são capazes de exercer plenamente seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, é sobre isso que esse trabalho ele se coloca a discutir e a tentar a chamar a atenção das pessoas para esse debate. Né? Então, a cada fala das nossas entrevistadas é possível perceber a necessidade da gente ampliar essa discussão e promover ações coletivas sobre as expressões das violências, né? Sobre a gente entender que como essa violência ela se materializa, né? A violência de gênero ela se materializa e o quanto ela acaba contribuindo para que a sociedade, essa pesquisa ela acaba contribuindo para que a sociedade compreenda de fato qual é o seu papel na desconstrução desses tabus, desses preconceitos, de todo esse substrato capacitista em que ela se apoia. Então, portanto, eu gostaria muito de ressaltar que o estudo que eu apresentei para vocês agora, a pesquisa, ela pretende justamente colaborar para o debate. E mais ainda, para as mudanças de pensamento e postura em relação às pessoas com deficiência, sobretudo as mulheres. Assim, urge ressaltar também que esse debate ele não se esgota aqui e que necessita ser ainda mais propagado em todos os espaços possíveis. Então é isso. Agradeço muito por esse espaço que está sendo promovido, por poder apresentar a minha pesquisa para vocês. Me coloco à disposição para o que for preciso, para o que for necessário. Estarei à disposição para quem quiser me procurar depois, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tchau!